Fala pessoal, tudo bom? Então, hoje eu quero muito falar com vocês sobre o tema da marcação a mercado que eu citei no vídeo anterior e eu vou tentar fazer isso do jeito mais simples possível. Então, não se apeguem a números, vírgulas e tudo ali muito no detalhe, porque não é o objetivo desse vídeo. Depois eu posso fazer um outro vídeo para vocês, onde eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre como é feito o cálculo e tudo mais, tá? Mas a ideia é que vocês entendam a ideia mesmo da marcação a mercado, tem uma noção que vocês se sintam tranquilos ali, por mais que não entendam na vírgula, mas sintam tranquilos em trabalhar com essa operação aí bem conhecida e também chamada de trade de juros. O que eu quero que vocês levem em consideração hoje? Tem muito vídeo no YouTube, mas muito mesmo, falando nesse exato momento sobre marcação a mercado. Eu gostaria de deixar com vocês algumas recomendações aqui, tá? Nunca façam algo que eu ou qualquer outro influencer aqui no YouTube ou nas redes sociais estejam fazendo ou falando, sem que vocês entendam o racional por trás, tá? Por mais que pareça simples e por mais que pareça tranquilo, na maior parte das vezes não é tão simples assim. Tem que ter algumas considerações e quando a gente quer muito, né, naquela ânsia de querer muito fazer dar certo, a gente acaba botando a carroça na frente dos bois, né? Então, o que acontece? Eu quero que vocês pensem comigo e caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, tá bom? O que vocês não entenderem, coloquem aqui que a gente vai responder todo mundo. Vocês vão ver que a marcação a mercado ela é muito mais simples de ser entendida do que de ser explicada. Isso porque você, quando entra na parte de cálculos, você sente uma dificuldade maior de entender a lógica daquilo tudo ali. Então, eu vou explicar para vocês, de uma forma bem simples, como que funciona essa dinâmica, beleza? Primeiro, eu vou pedir para vocês, antes de começar, que vocês considerem se inscrever no canal, caso esse vídeo traga alguma novidade, algum conteúdo que vocês acreditem que agreguem para a vida de vocês. Caso vocês não gostem do vídeo, segura o dedo aí e me dá uma oportunidade no próximo vídeo para mostrar para vocês como que a gente pode agregar na vida de vocês e torná-los mais ricos. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu quero que vocês pensem o seguinte: se algo custa R$ 1, certo? Elevado a uma taxa de juros de 10, o preço é 1 quando a taxa de juros é 10. E eu digo para vocês que a relação entre preço e taxa é inversamente proporcional, e eu falo para vocês que a partir de agora a taxa não é mais 10, é 5, ou seja, caiu 50%, automaticamente, instintivamente, vocês vão considerar que o preço subiu 50%, porque eu já disse para vocês, eles são inversamente proporcional, preço e taxa, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho algo que custa R$ 1 e se transformou em 2, não é possivelmente, é porque, né, com certeza, a taxa reduziu em 100%, né? Então ela saiu de 50, de 10, né, que era os 10%, e ela foi para zero. Então ela deixou ali ela deixou de valer 10, teve uma desvalorização de 100%, automaticamente o preço tem uma valorização de 100%. Se eu digo que a taxa saiu de 10 e foi para 5, ela teve uma desvalorização de 50%. Automaticamente, aquele preço ele aumentou 50% e foi para 1,5, beleza? Então vamos lá. Esse é o princípio básico. Quando a taxa do título do Tesouro Direto IPCA mais 7 ou um prefixado em 13, porque dentro do prefixado tem a parte da inflação ali considerando 5 ou 6 geralmente. Vamos considerar então 13 para o prefixado e 7 para o IPCA mais. E eu digo para vocês que a taxa caiu 1% no IPCA mais, que saiu de 7 e foi para 6, e no prefixado saiu de 13 e foi para 12. Certo? Em ambos, a taxa caiu 1%, beleza? Vocês vão pegar esse 1% de queda na taxa e vão multiplicar pela duration, não é o vencimento, é a duration do título que vocês estão vendo em questão. Para verem quanto tempo tem, né, qual é a duration, né, desse título, basta vocês acessarem o site do Tesouro Direto e irem em simulador de taxas e preços, ou também conhecer ali os títulos. Vai ter ali as opções ali, simular investimento, vai ter os títulos, e depois eu posso fazer um vídeo também mostrando para vocês, eu vou fazer um vídeo curtinho mostrando como que vocês podem ver ali a duration. Mas vamos considerar aí um título 2029.
2029. De 2025 a 2029, nós temos aí mais 26, 27, 28, 29, 4 anos, não é isso? Então, nós temos uma duration aproximada de 4 anos, porque tem que ver a data exata do vencimento do título que aparece ali no site do Tesouro Direto, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho 4 anos e caiu 1%, eu vou fazer 1 vezes 4 e vou ter 4% de valorização, além da valorização que eu já tive durante esse período. Então, se eu já tinha esse título há 3 anos rendendo 13%, no caso do pré-fixado 2029, por 3 anos ele rendeu 13%, e agora se eu vender ele nesse terceiro ano, onde houve uma redução da taxa de 13 para 12, onde reduziu 1%, eu vou ganhar os 13% dos 3 anos acumulados, mais 1% vezes 4 anos que me resta ali da duration desse título. Vale lembrar que a duration, ela não é fixa, ela muda, né? Por que ela muda? Porque, veja bem, se eu comprei esse título 3 anos atrás e hoje ele tem 4 anos de duration, eu comprei ele com 7 anos de duration, porque são os 4 anos restantes de hoje até o final, mais 3 anos que já se passaram, 7 anos. Então, se eu tivesse vendido logo no primeiro ano, eu teria cerca aproximadamente 7 anos de duration. E aí, então, eu teria 7% vezes 1% vezes 7 anos, que seria 7% de valorização a mais no meu título, além da rentabilidade normal contratada, tá bom? O mesmo vale para o IPCA+. Se eu tenho um título IPCA+, onde ele dura, vamos supor, o 2040, né? Que dura aproximadamente 15 anos, sem cupons, né? Sem juros semestrais, né? Porque temos ali IPCA mais com juros semestrais e sem juros semestrais. Estou falando do principal, que é o sem juros semestrais. Ele vai ter ali uma duration aproximada de 15 anos, o que nos leva a crer que quando cai 1% de taxa, eu terei 1 vezes 15, ou seja, 15% de rentabilidade a mais, além da rentabilidade já contratada no período, né? Que era de IPCA mais 7, né? A partir do momento que ele cai para 6, eu vou ter aquela rentabilidade acumulada mais os 15% caso eu venda agora. Se eu carregar até o final, eu terei a rentabilidade contratada, né, de IPCA mais 7, independente da oscilação da taxa de juros pré-fixada, tanto no IPCA quanto no caso do pré-fixado, eu vou ter a rentabilidade contratada. Então, se eu tenho um título que eu comprei pré-fixado, que era 2029 a 13%, e em 2027 a taxa aparece lá no site do Tesouro como 10%, o meu título ele vai oscilar na visualização ali no site da corretora, no aplicativo, mas não vai me entregar uma rentabilidade menor no fim do período ali do título. Muito pelo contrário, ele vai entregar a rentabilidade contratada. Ou seja, se eu esperar até o vencimento, eu receberei os 13% contratado, independentemente se a taxa estiver 14, 15, ou 10, ou 11, enfim. A minha valorização será calculada baseada no que eu contratei lá no ano, né, seja 3 anos atrás ou hoje, e não no valor da taxa no dia do vencimento. Tá bom, pessoal? Então, é isso que acontece quando você carrega até o vencimento e quando você faz a saída antecipada, o que nós chamamos de marcação a mercado. Lembrando novamente, por que que é a taxa mais a redução da taxa vezes os anos? Porque ele vai trazer essa redução de taxa para todos os anos do futuro, né, para cá, para o presente, né, trazer a valor presente. É quase um valuation, né, quase um fluxo de caixa de contado, onde ele vai trazer, né, o valor presente. Ou seja, aí é onde começa a complicar, quando os influenciadores começam a explicar dessa forma. Por isso que eu não gosto de ir muito para esse caminho. Então, basicamente, é vocês pensarem que quando a taxa cai, tá? 1%, saiu de IPCA mais 7, foi para 6, vocês vão ganhar 1 vezes os anos de duration daquele título. Se o título tem 50 anos, né, como o Renda Mais 2065, vocês terão 50 vezes 1%, 50 vezes 1, 50. Terão 50% de valorização a mais. E vale lembrar também que, ainda falando do Renda Mais, por mais que ele seja 2065 e de 2025 até 2065 tenhamos 40 anos,
ele na verdade tem um duration aproximada de 50 anos. E isso a gente pode explicar para vocês num próximo vídeo. Tem a ver com a questão de que ele vai pagando ali pelos próximos 20 anos, a partir de 2065, uma aposentadoria mensal para vocês, tá bom? Então isso reduz um pouco o tempo ali, o duration dele, e que na verdade estende um pouco o tempo de duration dele, mas o vencimento dele, se vocês olharem no site do Tesouro, é 2065. Porém, isso significa que ele passa de poder ser investido nesse período, mas ele continua pagando a aposentadoria por mais 20 anos, tá? E como tem esses pagamentos acabam enfraquecendo ali a duration, porque eles vão antecipando, né? E por isso mexe ali com o tempo. Mas não se apeguem a isso. Esqueçam isso que eu tô falando para vocês. Foi só para não deixar vocês, sabe, num limbo. Mas a ideia é vocês entenderem a marcação a mercado. Taxa, preço. Caiu a taxa, aumenta o preço. Porque o preço vai ter que aumentar para poder compensar essa redução da taxa, já que no dia do vencimento você tem que receber aquele valor todo. Então, para você receber o valor todo contratado, tem que ir ajustando, né, ao longo do tempo. Então, se a taxa aumentar muito e o preço continuar o mesmo, você iria receber mais do que você contratou. E não é a ideia. Vocês fizeram um acordo no momento do investimento do Tesouro, onde ele te prometeu pagar um valor, e para isso, se a taxa aumentar daqui até lá, ele vai precisar reduzir o preço unitário, que é o PU, que o pessoal fala, do teu título. Cada papel tem um preço unitário, e aí a gente pode falar disso um pouco mais num outro vídeo. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo o princípio básico da marcação a mercado, e é o essencial, tá? O resto é mais detalhes. Então, quando a taxa sobe, o preço desce. Quando a taxa desce, o preço sobe. Simples, certo? Entendam isso. Como que eu calculo a valorização? Para cada 1% de queda na taxa, seja ela prefixada ou IPCA mais na parte prefixada, vocês vão multiplicar pela duration do título. Se o meu título tem 40 anos, bom, e a taxa caiu 3%, durante 3, 5 anos, a taxa foi caindo, 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 que nem na época Dilma, e saiu de, vamos supor, 8 ou 7 e foi para 4 ou foi para 5, né? Então, no caso de 5, ela caiu de 7, de 8 para 5, ela caiu ali 3%. Vezes 40 anos, você tem 3 vezes 40, você tem aí 210, certo? 210 não, desculpa, vocês têm 120%, tá? Porque são 40 anos vezes os 3 por cento de queda, 3 vezes 40, vocês têm 120%, beleza? Isso só falando da parte pré-fixada. É por isso, gente, que se vocês contarem com a parte da inflação e ainda levarem em consideração que tudo isso é em juros compostos e não juros simples, como eu acabei de falar para vocês, vocês vão ver que facilmente você multiplica o seu patrimônio em 300 vezes, 400 vezes, como os youtubers estão falando por aí nos grandes canais, e eles estão certos, isso não é nenhuma mentira, né? Só pela parte pré-fixada vocês observam que no Tesouro Renda Mais você consegue multiplicar facilmente com uma queda na taxa de juros ali, seja no pré-fixado ou no da inflação ali, no IPCA+. Beleza? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho para vocês sobre o que influencia as taxas de juros e o que pode dar aí uma dica para gente, orientações de para onde vai as nossas taxas de juros, tanto no títulos pré-fixados de curto prazo ou nos títulos IPCA+, de longo prazo. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, compartilhem com os amigos de vocês. Se vocês pensam diferente de mim, se vocês têm alguma crítica, se vocês têm algo a agregar também, né? Sugerir, coloquem aqui nos comentários e eu vou ler todos os comentários com muito carinho e espero responder vocês. Até a próxima, beleza? Valeu!